que ainda havia esperança, e essa esperança há razões para ter esperança. Qual a razão para ter esperança? Primeiro, a ira do Senhor é de curta duração, mas a sua misericórdia não tem fim. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus maravilhoso! Deus se ira por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, se ira por causa da nossa desobediência. O que acontece quando nós, filhos, falhamos com nossos pais? Deixamos de obedecer. O que acontece com nossos pais? Eles não se agradam. De repente eles se seguiram. E de repente pode até castigar, dar uma surrinha. Que isso é bíblico, tá? O pai pode corrigir os filhos com a vara. Pode consertar para que aquele filho não se perca. E isso é amor. É amor de pai para com os filhos. E por isso que nada está perdido. Esse amor que Deus tem para conosco é referente à sua misericórdia. Ele se ira, a sua ira é de curto prazo, é de pouco tempo, mas a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus. Então, ainda há oportunidade para todos nós. Ainda há oportunidade para quem está perdido, para quem quer se reconciliar com o Senhor, voltar para o aprisco, andar novamente em comunhão com o Senhor e com a igreja, junto com seus irmãos. Ainda há oportunidade. Segunda razão para ter esperança: que o Senhor é bom e a sua misericórdia. O Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam com humildade e arrependimento. Que maravilha! O Senhor é bom e misericordioso com aqueles que nele esperam com humildade e arrependimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos em uma caminhada. Confessamos o Senhor como nosso Salvador, nós confessamos diante dos homens que isso Ele vai fazer conosco diante do seu Pai. Imperfeitos, falhos, como somos, e não somos perfeitos, somos falhos porque somos carne, estamos sujeitos à tentação, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, ainda há oportunidade. Então, nesse processo de caminhada, nós devemos esperar com humildade. Com humildade. O processo do arrependimento, o processo da humildade. Eu te digo uma coisa: aquela pessoa que experimenta Jesus na sua vida nunca mais é o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Quem confessa o Senhor como o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador nunca mais é o mesmo. Porque algo automaticamente muda nessa pessoa. Há uma transformação, há uma mudança radical por causa de Jesus. Então, os que esperam, razão para ter esperança, é esperar com humildade e com um arrependimento. Te digo mais: quem confessa o Senhor como o Senhor, como Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, pode cair, pode cilar, pode pecar, só não pode sustentar a ira, só não pode ser escravo do pecado. Mas há oportunidade mediante o arrependimento, a confissão dos pecados, porque a palavra do Senhor diz: aqueles que confessam os seus pecados e arrependem, esse adquire a misericórdia. Glória a Deus. E isso não é nada criado de nós, isso é criado da parte de Deus, isso está escrito. Então essa é uma razão para aqueles que esperam com humildade e arrependimento. Só que tem um porém em tudo isso. Hoje, na atualidade que nós estamos vivendo, meus amados, esperar parece uma impossibilidade para a presente geração. Muitos não têm paciência para as grandes demoras. E ainda
verdade, existe aquela expressão que diz: a pressa é inimiga da perfeição, mediante a esperança. Mediante a esperança. Qual é a nossa expectativa hoje? Qual é a sua expectativa hoje, meus amados? O que vocês esperam? Vocês esperam um reconhecimento por alguma autoridade? Você reconhece, você quer um reconhecimento pelo seu pastor ou por algum líder espiritual da sua igreja? Qual é a sua expectativa para o dia de hoje? Nós estamos em uma caminhada, certo? Aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, é o caminho, o único caminho, não há atalho, a verdade e a vida. É verdade porque Ele não é mentira, Ele é a verdade. E a vida porque através dele nós adquirimos a vida eterna. E a nossa expectativa hoje como cristão, como nova criatura, é estar esperando Jesus. A minha e a sua expectativa hoje tem que ser estar esperando Jesus. Por isso que Jeremias diz: quero trazer a memória o que me dá a esperança, o que me pode dar a esperança. Versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações. Quero trazer a memória o que me pode dar a esperança, a expectativa de Jesus a vir. O meu anseio tem que ser Jesus. Isso Jeremias reconheceu e ensinou para aquele povo. E isso chega até nós hoje. Isso chega até nós hoje. Glória a Deus. Hoje nós queremos que tudo seja feito segundo a nossa vontade, não é isso? Nós não sabemos esperar com paciência no Senhor. Nós queremos o meio automático seja rápido, segundo a nossa vontade. Nós oramos ao Senhor, fazemos campanha, discipulamos alguém, pregamos para alguém, queremos que aquela pessoa se converta de imediato, queremos que aquela pessoa seja transformada segundo a nossa vontade, e não sabemos esperar. O tempo ele pertence ao Senhor, em relação à oração que fazemos, em relação àquilo que buscamos no Senhor, porque o poder pertence a Deus. Simplesmente o poder pertence a Deus, mas nós queremos que as coisas sejam feitas segundo a nossa vontade. Nós não queremos entender qual é o tratamento de Deus para aquilo que estamos fazendo. Nós queremos que seja para já, queremos que seja para logo, queremos que Deus ouça a nossa oração e nos conceda o resultado dela de imediato. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Salmo 40. Salmo 40, no verso 1. Glória a Deus. Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que fez? Esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. Eu orei ao Senhor, apresentei a minha família. Eu orei ao Senhor, apresentei meus amigos, apresentei minha igreja, aquilo que eu almejo na minha vida, projeto e sonho. Mas eu quero que seja rápido. Deus, eu estou em comunhão contigo. Eu sou dizimista fiel, não perco a ceia, Senhor. Eu estou fazendo tudo segundo a sua vontade. Mas eu não sei esperar. E o que é que diz o versículo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele
se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, meus amados. Então, a nossa espera tem que ser com paciência. Houve agora, por esses dias, glória a Deus, um evento maravilhoso das igrejas. Muitos estavam daqui da igreja, como das demais igrejas, empenhados, meus amados, com um único propósito. Qual foi esse propósito, meus amados? Evangelizar. Se deram, se doaram de corpo, de alma, serviçaram. E domingo teve culto, mas estava na igreja. Aqueles que puderam estar. Mas com qual objetivo? Evangelizar. Aproveitar uma oportunidade que, glória a Deus, Deus criou essa oportunidade. Muitos que têm um pensamento negativo, dentro da igreja também, tá? Que não é convertido. Eu vou pensar que aquilo ali é um jogo de marketing. Mas vamos aproveitar o lado bom. Qual foi o lado bom? Que essa igreja estava unida com um único propósito: louvar o Senhor. Alcançar pessoas para o Senhor. Tirar as pessoas da mão de Satanás e trazer para a igreja. Trazer para o Senhor. Um momento agradável, os irmãos não se viam, se abraçavam. Um momento oportuno que, glória a Deus por isso, aconteceu. Com qual objetivo, meus amados? Alcançar essas almas. Com qual expectativa? A nossa expectativa. Esperando o Senhor. Esperando o grande dia do Senhor. Aleluia. E isso nos traz alegria. Você está cansado, você está desanimado, talvez você foi caluniado, você foi desprezado, você se doou, mas não tem um reconhecimento. A nossa expectativa é o Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Aguardar com paciência. Onde num momento agradável que teve depois da intercessão, teve um pré-aquecimento, esperando que começasse a escola bíblica. Glória a Deus, fluiu um momento agradável de conversa. Uma expectativa, com todos abrindo o coração. Foi um momento muito agradável, com poucas pessoas, mas foi um momento muito agradável, um momento muito produtivo, mas com qual expectativa? Uma expectativa de aprendizado, de aplicar o que nós aprendemos aqui e nos momentos como esse que a igreja proporciona para estar propagando o reino de Deus. Você está cansado, você está desanimado, porque você é caro, você é matéria, você trabalha, você é caluniado por causa do Senhor Jesus. Mas Jesus Cristo veio para trazer separação. Ele veio para trazer, ele veio para ser a espada, fazer divisão. E é por causa do Senhor Jesus Cristo que nós somos caluniados. É por causa dele que nós somos derramados. Porque ele é o caminho, a verdade. E você vive a verdade. Você prega a verdade. Você é a verdade onde é que você vai. E isso incomoda as forças das trevas. No seu local de trabalho, na sua casa, onde quer que você vá, você segue a verdade. Você vive a verdade. Glória a Deus. Então, relacionado à espera, não sei quanto tempo de igreja você tem, mas com certeza antes de você ser cristão, você já tinha ouvido aquela expressão, aquela mensagem: Jesus está voltando. Antes de você ser um cristão, Jesus está voltando. Não vou muito longe não, vamos bem pertinho. 1982, eu vinha do colégio, eu estudava. À tarde eu fui no muro. Jesus estava voltando. Naquele tempo o Rio era perto de Chamuro, sabe? Aquele letreiro bem grandão. Jesus estava voltando.
voltando. E bem embaixo a igreja. Mas eu era católico, eu não sabia daquilo, meus irmãos. De 1982 até hoje, aqueles cristãos que congregavam naquela época que eu não conhecia, a expectativa deles era Jesus, tá? Eles estavam esperando em Jesus. Para muitos, Jesus veio. A nossa expectativa hoje é Jesus. Eu estou com máximo 25 ou 24 anos. Que mora aqui? 25? 24. Estou com 24 anos que mora aqui no Colé. Meus amados, assim que eu cheguei aqui, a Colé era de um jeito, hoje já para a Colé está muito mudado. Aqui tinha muito pessoal já de idade. Eu vi crescer crianças, se tornaram jovens, casaram, hoje são pais e mães de família. Para muitos daqueles com 24 anos que eu estou aqui, Jesus já veio. Jesus já veio para esse povo. E a nossa expectativa hoje é esperar Jesus. Agora observa, de 82 até hoje, onde eu estou, quantos cristãos já foram para Jesus? Porque a expectativa deles não era aqui nessa terra. Aqui é um período de transição. É só um período, é só uma passagem, mas nós temos essa expectativa em Jesus Cristo. Voltando lá no passado, Moisés era jovem quando sonhou com a libertação do seu povo. Mas Deus o fez esperar 40 anos no deserto, habilitando para essa gigantesca passagem. Moisés é aquele que conduziu o povo pelo deserto, pelo rio e pelo deserto. Ele passou 40 anos se preparando, tá? Conduzindo aquele povo no deserto, o povo errante, que foi liberto, um povo errante. Depois teve que esperar outros 40 anos errantes pelo deserto, antes de contemplar a terra prometida de Canaã. Observe só. Passou 40 anos com aquele povo teimoso, andando em círculo, tá? Um povo desobediente, andando em círculo no deserto. Depois, esse povo desobediente, eles não entraram na terra prometida. Moisés teve que passar mais 40 anos com ele. Somente os filhos e alguns que não desobedeceram puderam entrar na terra prometida. Porém, Moisés não entrou. Só pôde contemplar de longe. Mas o que eu quero trazer contigo sobre o esperar? Talvez você tenha orado ao Senhor, buscado ao Senhor, e não vai ver o resultado da sua oração. Mas outros poderão usar o fruto ou ser abençoado com o resultado da sua oração. Isso pode acontecer. Mas por causa disso, por causa do quê? Por causa da expectativa que nós estamos esperando Jesus. Isso é para nós líderes. Isso é para você, cristão. Nós estamos fazendo isso com um objetivo só: preparar alguém. Talvez nós não vamos poder entrar na terra prometida ou usufruir da bênção, mas alguém pode. Foi o que aconteceu com Moisés. Glória a Deus. Mas de igual modo, muitos que esperam a promessa de Deus morreram antes, mesmo que aquelas promessas se cumprissem, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 29 a seguir. Glória a Deus. Só se você quiser ver, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 39 ao 40. De igual modo, muitos que esperam a promessa de Deus morreram antes mesmo que aquelas promessas se cumprissem. Olha só. 39. Ora, todos estes que obtiveram bom
bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Mas você vai ficar triste se você não vê o resultado da sua oração. O que está garantido para nós? A nossa pátria não é aqui. A nossa terra não é aqui. O que há para nós bom e melhor é na eternidade com o Senhor Jesus. E esse tem que ser o nosso objetivo todos os dias. Glória a Deus. Portanto, continue orando, continue crendo, fazendo o que Deus lhe pede e confiando nele, meus amados. Não desanime. Esse filme não te desanimou. Aquele cansaço de sexta e sábado não te desanimou. Domingo você estava aqui. Glória a Deus por isso. Porque você está se fortalecendo. Você está se preparando para a caminhada. Na caminhada nós temos que estar fortalecidos para enfrentar as batalhas que virão. O que é que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, no mundo tereis aflição, tá? Mas tem um ânimo, tem de alegria. Vocês vão encontrar barreiras, vão encontrar de tudo. Mas tem de bom ânimo, porque eu me fiz homem, me fiz carne, e assim como você sente dor, você sente tristeza, você sente alegria, você sente tudo, eu também senti. A vantagem é que ele não pegou, mas assim como eu fui, vocês também serão. Mas tem de bom ânimo. Então nessa caminhada nós temos que ter bom ânimo. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque é só o tempo, ceifaremos, se não houver desfalecido. Então continuamos fazendo a nossa caminhada, continuamos nós ensinando, propagando o reino de Deus, continuamos nós evangelizando, continuamos nós na caminhada, porque ao seu tempo seremos recompensados, se não desfalecermos, se não desanimarmos, se não desistirmos dessa caminhada, se não desistirmos do sacrifício vivo em Jesus Cristo, se não desistirmos da salvação que foi conquistada por Ele. Glória a Deus. E para finalizar, Isaías capítulo 40, versículo 31. Olha o que aqui diz a palavra para nós. Isaías capítulo 40, versículo 31. Antes de ler esse versículo, eu vou contar algo. Está passando o tempo, gente, perdão. Assim como os líderes que tiraram suas próprias vidas por depressão, assim como líderes que não suportaram a caminhada, assim conosco. Eu também cheguei ao seu ponto de querer desistir da missão. Eu cheguei ao ponto de querer desistir da obra. E eu falei para Deus no meu coração: Senhor, eu não quero mais isso mais não. Deus, eu não fui chamado para isso não. Senhor, eu não quero mais isso. A carne falou isso. A carne queria abandonar um sacrifício conquistado em Jesus, esquecendo daquilo que Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem que bom ânimo. Tem de confiança. Não é a sua carne, sou eu. O apóstolo Paulo disse uma coisa tão maravilhosa: agora já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que me encoraja, é Ele que me revigora, é Ele que me dá ânimo para prosseguir a caminhada, esperando o grande dia do Senhor.
Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Glória a Deus. Mas os que confiam, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então devemos esperar o Senhor com humildade, com confiança, confessando os seus pecados diariamente. Não deixe o dia do Senhor chegar para a sua vida e te pegar de surpresa. Por isso que é interessante, antes de nós dormirmos, orar ao Senhor Deus e pedir perdão pelos nossos pecados cometidos durante o dia, até mesmo aqueles que nós nem percebemos que pecamos, para que o dia do Senhor não nos perca desapercebido. Amém? Amém. Que Deus possa ter falado no seu coração, que Deus possa te fortalecer nessa caminhada de muitas lutas, que as tuas expectativas sejam esperar no Senhor Jesus, porque a nossa esperança, a nossa expectativa é Jesus. Se você já confessou como o Senhor Salvador sua vida, glória a Deus. Se você ainda não, ainda há oportunidade, porque a palavra diz: aqueles que me confessam diante dos homens, no grande dia do Senhor eu confessarei essa pessoa que me confessou, esse pastor Fernando, essa irmã Michele, todos eles diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem, aqueles que não me querem, aqueles que sentem vergonha de mim, eu os negarei diante do meu Pai. Amém? Os convido a ficar sobre os vossos pés. Glória a Deus. Antes da gente estar orando, não vão embora.